Eu sou o professor Ladislau, sou professor de economia da pós-graduação da PUC de São Paulo, e a ideia da gente gravar um videozinho curto sobre como funciona a economia é que as pessoas se desorientam sobre todos esses fluxos financeiros, todos esses discursos sobre o déficit, sobre o problema do orçamento, do arcabouço fiscal, coisa do gênero. Na realidade, as coisas não são complicadas. E eu queria passar para vocês o essencial do que a gente chama o ciclo econômico. As pessoas tentam entender pedaços da economia e não entendem porque o processo ele gira, né? É um ciclo completo e vão pegar isso partes por partes tranquilamente para vocês entenderem. No centro de todo o raciocínio econômico está para que a gente quer fazer funcionar a economia. É para as famílias, né? E as famílias estão no centro, né? Não é a gente que deve funcionar para a economia estar bem. A economia será adequada para as famílias viverem bem. Se trata disso, né? Essa articulação fundamental é com todo o sistema produtivo do país, certo? Isso funciona de maneira basicamente simples no sentido seguinte: as famílias vão fornecer trabalho, certo? Em torno de receber salário. Esse salário, digamos, esse dinheiro vai permitir gerar a demanda por produtos, que é fundamental para as empresas. As empresas têm que ter gente para poder trabalhar e ter a demanda, né, a compra dos produtos para ter para quem vender. Esse é o ciclo. Tá? Esse ciclo fundamental. Se essa capacidade de compra das famílias se rompe, também se rompe o processo produtivo. Isso é essencial. Tem que ter um equilíbrio entre a remuneração das famílias e a capacidade de investimento das empresas. Agora, a gente tem que acrescentar aqui um outro grupo essencial, um outro personagem, né, que é o Estado. Certo? O Estado vai poder funcionar porque sobre o consumo das famílias vai se gerar imposto, né? E também sobre os processos produtivos vai se gerar imposto. Ou seja, você vai ter receita para o Estado. Aí dizem que é burocrático, porque é coisa do gênero. O Estado é absolutamente fundamental. Eu trabalhei na China, trabalhei na Europa, países ricos e pobres. Onde funciona, o Estado representa pelo menos um terço e, frequentemente, como nos países nórdicos, a metade do PIB. Isso é muito importante, porque o Estado passa a ter dinheiro para financiar aqui o que a gente chama de políticas sociais. Por que é tão importante? Você precisa de segurança, mas você não compra polícia, não deveria, pelo menos, né? O básico é que tem coisas como a segurança que a gente depende do Estado. Peguem saúde, peguem educação, cultura, conjunto, um parque adequado no seu bairro, né? O sistema de ter uma rua asfaltada faz parte do bem-estar. Ou seja, o bem-estar das famílias, ordem de grandeza, um terço vai depender do que a gente chama o salário indireto. Você paga o imposto, mas você vai ter uma escola para o moleque estudar, você vai ter o hospital, a segurança, coisa do gênero. Volto a dizer, nos países que funcionam adequadamente, certo? Com diversos matizes políticos, todos têm um sistema de políticas sociais essencialmente público, porque é muito mais barato e eficiente do que você transformar a saúde numa indústria da doença e coisas do gênero, certo? Aqui, o Estado também vai poder fazer funcionar uma outra área que é essencial, que são as infraestruturas. Tanto para as famílias, mas em particular para as empresas, é essencial ter acesso à energia barata. São redes que cobrem todo o país, né? Rede de distribuição de energia elétrica, por exemplo, toda a rede de distribuição de combustível.
Você tem isso para energia, sistema de transporte, sistema de telecomunicações, sistema de água e saneamento, onde funcionam. Eu trabalhei com os sistemas na China, na África, na Suécia, países ricos e pobres, né? Onde funciona, toda essa parte de infraestrutura é também organizada pelo Estado, porque você não vai investir em mais ou menos redes ferroviárias conforme flutuações de mercado, não é concorrência. São sistemas planejados, é planejamento que faz funcionar essas coisas, né? Então, esse é o ciclo que funciona, e funcionou em particular no que a gente chamou do estado de bem-estar, né? No pós-guerra, funcionou na Europa, nos Estados Unidos, e hoje está sob ataque e está fragilizado. Está fragilizado a partir de um processo que se caracteriza hoje como financiarização e que deforma radicalmente o conjunto do processo, porque aqui vai imperar o chamado dinheiro, né? O sistema dos interesses dos bancos, dos interesses financeiros. Se você compra uma geladeira numa casa que tem total dedicação a você e você vai pagar o dobro, você vai ficar perguntando por que eu estou pagando o dobro. Certo? Na realidade, o dinheiro mudou de característica, né? Eu, na minha idade, ainda uso essas coisas que vocês devem conhecer, coisa emitida pelo governo. Hoje a gente tem até dificuldade de trocar o dinheiro, né? Mas 95% do que a gente chama de liquidez hoje são apenas sinais magnéticos. E isso permite aos bancos, aos grandes grupos financeiros internacionais, de organizar uma exploração através de taxas de juros. Então, eu vou pegar nas famílias aqui, na realidade, esse dinheiro que a família ganhou a partir do seu trabalho, ele vai ser drenado em grande parte através de taxa de juros, no Brasil, 51%. A minha letra é uma desgraça mesmo. 51%. Na Europa é 4%, na China 4,6%, tá? Ao ano. Certo? Aqui 51%. Nenhuma família aguenta isso. Temos 71 milhões de adultos que estão inadimplentes no Brasil, tá? Estão alongando a dívida e já pagaram várias vezes a dívida e continuam pagando. Isso é bandidagem, tá? Desse sistema financeiro. Mas isso atinge também a área produtiva, as empresas, que também estão pagando taxas de juros, no caso brasileiro, 21%. Isso são dados do Banco Central. Não é viável você tocar uma empresa, pegar um empréstimo com essa taxa de juros, pagar 21% de juros, devolver um empréstimo, ainda por cima ter lucro, poder funcionar, isso aqui não funciona. Então, de certa maneira, o que acontece aqui? Todo o sistema que se fragilizou, que a gente viu em particular a partir de 2016, né, é que as famílias estão pagando juros em vez de fazer mais compras. Então as empresas não têm para quem vender. Eu vi um comentário de um empresário dizendo, realmente, está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Mudou o sistema, tá? Porque isso aqui, esse dreno aqui, representa cerca de 10% do PIB, certo? Que em vez de se transformar em atividades econômicas, vai enriquecer aqui, tá? 10% do PIB são juros cobrados pelo sistema financeiro sobre as famílias. Aqui, das empresas, vai ter mais 3% do PIB. Se você pega aqui 10% do PIB, é 1 trilhão, tá? É o que tiram das famílias de taxa de juros, 1 trilhão. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Saúde no Brasil? 320 bi, tá? Aqui, 1.000 bi, certo? 1 trilhão. Certo? Você tem que acrescentar também que o Estado não escapa. Aqui é também um endividamento que criaram essa tal de taxa Selic, né? Certo? Também está sendo drenado o dinheiro, certo? A taxa Selic no Brasil, 10,75%. O que acontece? Não é que o Estado se endividou porque construiu estradas, universidades, etc. Não, é juro sobre juro. O banco pega o dinheiro que eu deposito lá, ele compra títulos do governo, o governo vai pagar para ele
10,75% ao ano sobre o meu dinheiro. Esse dreno, no Brasil, em 2024, vai representar mais ou menos 8% do PIB, tá? cerca de 800 bilhões de reais. É nesse nível, tá? Lembrando, o orçamento federal da saúde é 320. Aqui só aqui na taxa Selic estão tirando 800 bi. Né? Esse é o nível. Tá? Se vocês pegam quanto eles tiram, não são produtores, tá? É juros. Né? Estão emprestando dinheiro que, aliás, não é deles, porque o dinheiro do Estado é do nosso imposto e o dinheiro dos bancos é dos nossos depósitos. Né? Então, na realidade, você tem lucro líquido, que eu chamei, tem um livro meu, chama Era do Capital Improdutivo, circula muito, inclusive em plano internacional, porque esses ganhos são essencialmente sobre o trabalho dos outros. Vocês têm que acrescentar coisas fortes, como, por exemplo, a partir de 95, essa gente que nós temos hoje cerca de 290 bilionários no Brasil. São bilionários, tá? Gente de imensa grana, certo? Praticamente todos são isentos de imposto. Tá? Lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de imposto. Se você faz exportação de bens primários, né? Portanto, a partir da privatização da Vale, a exportação de carne, coisa do gênero, você é isento de imposto. É a Lei Candir. E por aí vai. Ou seja, e temos a evasão fiscal também, né? Então, a evasão fiscal deveriam pagar, mas não estão pagando. Eu pago 27,5% sobre o meu salário. Eles não pagam, porque é mais fácil, né? O dinheiro imaterial, computador, tal, certo? Aqui tiram 6% do PIB, isso é evasão fiscal. O não pago de imposto por quem deveria pagar é um monte de dinheiro que a gente não tem ainda como calcular. Mas ordem de grandeza, todo esse sistema, ordem de grandeza por baixo, tá? Ele esteriliza 25% do PIB, ou seja, 1/4 de todos os esforços que a gente desenvolve de produção no país são captados por gente que não produz rigorosamente nada, isso para dizer isso de maneira educada. Isso se chama financiarização. Por que é tão central? É porque, antigamente, o tipo de exploração, de apropriação de dinheiro se dava por uma pessoa que produzia coisas. Né? Ele podia explorar o trabalhador, mas para explorar o trabalhador tem que gerar um emprego, tem que produzir alguma coisa. Aqui não. É simplesmente intermediação financeira. Você pode dar uma olhada na sua conta ou dos seus vizinhos, quem está endividado e como é que está endividado. Na realidade, isso aqui é um sistema de agiotagem, é um sistema que está paralisando o país, e quando eles dizem que nós temos que ser austeros, né, haja austeridade quando você está pagando só, passando de presente, tá? Sem esforço produtivo correspondente, 800 bi só na taxa Selic, que é dinheiro dos nossos impostos, né? Que em vez de virar investimento, está virando lucro dos grandes grupos financeiros. Importante lidar que isso aqui, esse dinheiro vai para as mãos de quem? Isso aqui é a Faria Lima, os grandes bancos e, em particular, o sistema global, BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, né, o Goldman Sachs, os grandes grupos hoje que manejam esse conjunto de sistema. Não é só dinheiro que é drenado do Estado, das famílias e dos produtores internos, certo? Mas ele também é drenado no país. Quando você privatiza a Vale, por exemplo, você também a desnacionaliza. Né? O lucro que foi gerado, os dividendos ou os juros pagos, tudo isso aqui vai para grupos internacionais. Esse é o tamanho do desafio. O desafio central nosso é que esse dinheiro volte a ser útil e alimentar o processo produtivo, esse núcleo aqui que a gente viu. Né? Esse esquema parece simples, mas ele realmente constitui o núcleo da problemática econômica. Tá? Eu convido vocês, isso aqui vai estar no meu site, a gente vai estar divulgando isso, mas, em particular, isso aqui tem fontes muito sólidas. Vocês podem pegar a NEFAC,
A ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, eu faço parte deles, certo? E a gente apresenta todo mês. Vocês podem ir lá e pegar qual é a taxa de juros cobrada. Vocês podem verificar esses números. Como podem entrar no Banco Central e pegar estatísticas monetárias e de crédito e vão ver esses números, cada um deles, que são... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas falam de economia, todo mundo fica desconfiado quais são os interesses de que se trata. Por isso eu trago as fontes, porque se trata realmente da gente resgatar a função social do nosso dinheiro. Isso é fundamental e precisamos de mais gente que entenda de como o sistema funciona.